E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Valeu Não A Pena Jogar. E o game que retorna depois da primeira meia hora é o Enslaved. Bom, eu finalizei o game e agora eu vou tomar aqui na tela de menu, vou mostrar pra vocês. O game ele tem são 14 capítulos, mas o final, que é um epílogo, mas o epílogo você não joga, você só assiste. São 14 capítulos e na primeira meia hora eu terminei no começo do capítulo 2, então vamos para o capítulo 2. Ok. Os loadings do game só existem quando você passa de missão, e é um pouquinho demorado, mas só acontece nesse momento. O gráfico do jogo é um dos mais lindos que tem dessa nova geração, é muito bonito. A jogabilidade desse jogo é super simples e fácil de ser executada. Os pulos do Monkey, né? São praticamente, ele só pula aonde dá e ele só vai aonde dá. Ou seja, ele se recusa a fazer um comando errado. Às vezes irrita, mas se você tenta fazer alguma coisa, tenta pular em algum lugar e o Monkey não pula, é porque não é por ali. Não insista, não é por ali, não é ele que está fazendo cagada, é você. Então, e os controles do jogo também são muito simples de ser executados, basta, você não precisa nem ler tutorial, não precisa nem fazer as coisas, é tudo muito simples, basta apertar os botões, você não precisa nem se esquivar muito, nem defender, porque o Monkey é muito foda. Então, gráfico e jogabilidade desse jogo são completamente perfeitos. Vamos falar da história. Bom, a história do game ela segue, como eu tinha comentado na primeira meia hora, que esse game tinha muitos elementos do anime Dragon Ball. Eu tinha falado por que tinha tantos elementos de Dragon Ball que eu não tinha entendido. E eu fui entender agora, porque esse game ele é baseado no mesmo livro chinês muito antigo que Dragon Ball também foi inspirado. Ou seja, ele foi inspirado, não copiou, pegou, baseou tudo, assim, não, ele foi inspirado só. Então ele tira elementos. Por isso que o personagem, o nome dele, por enquanto, é Monkey. Essa é a Trip. E ele parece que o cinto dele parece um rabo de macaco, ele tem um cabelo loiro espetado, ele tem uma espécie de prancha que ele chama de nuvem, que seria no voador, ele tem tipo um bastão, que seria o bastão mágico, que cresce. Ele é super forte, super habilidoso, e a referência dele seria no caso o Goku, a Trip, que é a companheira dele que vocês estão vendo aí, que até nesse momento do game eles ainda não são amigos, eles acabaram de se conhecer. A Trip no caso seria a Bulma, que ela é fraquinha, mimada e super hacker, super inteligente nos computadores, no caso como a Bulma seria. E mais pra frente você vai encontrar mais um amigo que seria o Pixie, que no Dragon Ball seria o Ulon, aquele porquinho tarado, da mesma forma que o Pixie também é taradão. O Pixie seria o Ulon. O game ele tem a própria história, no caso assim, é um mundo pós-apocalíptico que a humanidade luta pela sobrevivência contra os mechs, que são as máquinas, e além de lutar contra a sobrevivência, ainda há alguém sequestrando os humanos e transformando eles em escravos. Então, basicamente, a Trip põe essa tiara na cabeça do Monkey, que ele é obrigado a proteger ela, porque se ela morrer, ele morre. Se ele se negar a fazer alguma coisa que ela mande, ele morre. Se ele se afastar demais dela, ele morre. Então, por livre e espontânea pressão, o Monkey é forçado a trabalhar com a Trip. De início, você vê que ele está com muita raiva na cara, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, foi criado sozinho. Então ele não tem muita simpatia por ninguém, nem é sentimentaloide. Então ele fica só por pressão mesmo. Só que no decorrer do game eles vão criando uma afeição e é muito bem demonstrado esse sentimento sendo criado entre os dois. No começo por uma afeição e depois por sei lá, talvez seja amor de irmão, tipo um irmão mais velho, ou amor mesmo pode criar entre os dois. Mas o crescimento desse sentimento é bem explicado no game e é muito legal. Bom, eu tô meio atordoado aqui. Enquanto ela está explicando e olhando nos computadores lá, eu tô bem atordoado. A Trip me ajuda em muitas coisas no game. Tipo, ela pode chamar a atenção dos inimigos enquanto eu passo por um local. Ela pode me curar. Ela pode mover objetos se eu pedir.
E eu posso carregar ela por vários locais e arremessar ela em outros locais onde eu não posso chegar para ela liberar as coisas para mim. Então ela é útil no game, na maior parte do game ela é bastante útil. Alguns momentos ela atrapalha, mas no geral ela é bastante útil. Eu posso localizar ela, pelo headband, pela tiara, eu posso saber exatamente a posição onde ela está. Se eu apertar LB aqui, vai explicando aqui como é o começo do game, basicamente o começo do game. Então a história do game no começo ela é bem simples assim, tipo você fala, primeiro ela quer encontrar a família dela, quer que ele leve, o trato seria eu levar ela até o pai dela, a vila onde o pai dela fica de refugiado. Só que depois toma outras proporções e o final do game é óbvio que eu não vou falar, mas ele é bem dark, assim, tipo, eu jamais esperava que o final fosse daquele tipo. Porque não combinou muito com a atmosfera do game. O game, ele, apesar de ter toda essa trama aqui, ele é um game engraçado e, digamos assim, bonitinho de se jogar. E a trama dele, as respostas no final não condizem com nada, assim. É bem trash, bem dark mesmo. Não que eu não tenha gostado, eu simplesmente paguei muito pau. Gostei muito mesmo. Eu vi que a proporção, a margem da história do game é muito mais além do que ela aparentava. Esses são os mechs, vocês já viram na primeira meia hora. Como eu já estou bastante forte, porque nesse game você vai pegando umas esferas, tipo, parecem muitas esferas do dragão. Com essas esferas eu entrego elas para a Trip e a Trip me upa. Então a minha barra de life está gigantesca, a minha barra de shield está gigantesca. E eu estou muito fodão, então eu nem preciso me preocupar muito com isso. Vou esperar a Trip chegar aqui para eu mover essa... Eu posso carregar ela também, se ela demorar demais. Geralmente eu carrego ela porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando ela fazer as coisas. Eu posso fazer algumas manobras mesmo carregando ela, não tem problema. O Pixie, que é o outro amigo, que é bastante engraçado também. Eu só vou encontrar ele muito mais pra frente no game. Eu não vou encontrar ele por agora, e como eu estou no segundo capítulo também tem vários comandos que eu não posso fazer ainda, como carregá-la, arremessá-la. Proteger a Trip é a minha principal função, meu principal objetivo. Uma coisa que dá para reparar aqui é supostamente em Nova York, uma coisa que o jogo destaca, que com o fim de quase total de toda a humanidade, o mundo voltou a ficar bonito. Voltou a ficar bastante verde, bastante bonito, com o sol. Ou seja, tipo uma cutucada, né? Falando que os humanos são um câncer do planeta, que se a Terra não existisse os humanos, ela estaria bem melhor, porque a gente só estraga ela. É uma coisa que indica, pelo menos é o que indica agora no game, né? Com esse ambiente todo belo e às vezes até meio hipnotizante, assim, a miragem do jogo. A miragem não, a paisagem do jogo. Outra coisa que eu achei fantástica no game é a expressão facial, o olhar dos personagens. Eu acho simplesmente incrível. Eu não preciso muito me preocupar, meu shield está muito grande, eu posso ir direto no corpo a corpo com o inimigo. A expressão facial dos personagens é muito real, tipo, o olhar da Trip, eu acho que é a melhor coisa que tem no jogo. O olhar dela, assim, transmite muita realidade. Que, não sei se vocês já ouviram uma expressão dizendo que é assim, o olhar é a janela da alma. Pelo olhar você consegue saber se a pessoa está brava, se a pessoa está triste, se a pessoa está contente, porque um ser humano comum não consegue esconder os seus sentimentos. Se você olhar no olho da pessoa, a pessoa não consegue esconder os seus sentimentos. Se a pessoa consegue esconder, ela já tem sinais de sociopatia e tal, já é outro caso. Então, eles conseguiram retratar muito bem isso no game, que o olhar da Trip é muito realístico. Ela olha quando ela tem medo, quando ela está feliz, quando ela começa a sentir um carinho pelo Monkey, o olhar dela para ele muda. Então é tudo muito legal, muito bem expresso e definido no game. Aí ó, o olhar dela de assustada. Que agora que ela tá vendo a capacidade que o Monkey tem, né? Ela não sabia. Se você quiser fazer... Aí que ele diz pra ela que ela ainda é medrosa, né? Ele pediu pra ela ajudar, ela falou que tava com medo. Aí ele disse, se você quiser passar por tudo isso, quando eu te pedir uma coisa, você faz.
Aí ela diz que tudo bem. Aí aqui eu tenho o comando menu, que é se mover, que é o comando mais básico que tem. Eu acho que eu ainda não posso carregar ela. Não posso. Eu aperto LB e me indica o objetivo. É difícil, você não se perde no game, porque tem um indicador de como se fosse Call of Duty, de onde você deve ir. Os elementos de Uncharted, de jogabilidade também, porque o jogo tem uma jogabilidade tão foda quanto a de Uncharted. Vou esperar a Trip vir aqui. Tem vários momentos muito hilários no jogo e muito bonitos também. Quem vê na primeira meia hora, o Monkey ele tá indo pra buscar... esse é o golpe dela. Porque às vezes quando você vai lutar, você tem que deixar ela sozinha. E aí, às vezes os mechs acham ela. Quando os mechs encontram ela, ela ativa uma descarga elétrica que altera o circuito dos mechs por algum tempo, que é para dar tempo de você conseguir chegar até ela e conseguir salvá-la. Você vê que a câmera se posiciona de várias formas e de várias formas muito legais também. Ela está explicando como que ela conseguiu usar essa descarga elétrica. Ela disse que é um presente do pai dela que ela carrega. Ela vai destravar a porta pra gente entrar. Então, o Monkey tá atrás de uma moto dele. E aí lá pelo capítulo 5 ou 6, quando você finalmente consegue encontrar essa moto, e ele pega a moto e pilota, assim, cai na frente dela, assim, o olhar que ela faz, assim, é muito, muito hilário, assim, tipo... É igual de uma menina quando vê um cara, uma menina pré-adolescente, assim, onde o namoradinho pré-adolescente pega o carro do pai, assim. A menina olha assim, tipo, uau, esse cara é muito foda, ele dirige o carro do pai dele, ele é muito adulto. É mais ou menos assim, ela faz uma cara muito, tipo, nossa, o Monkey é demais, ele tem uma moto. Aqui eu posso usar RB para usar distração, é um outro movimento do Monkey. Chama atenção pra mim, enquanto a atenção vem pra mim, eu mando ela andar. E vice-versa, que ela também é capaz de chamar a atenção dos mechs. Agora vai me indicar o próximo objetivo. Então se esse jogo vale ou não a pena jogar, cara, vale muito a pena jogar, porque esse jogo eu não vi nenhum defeito. Eu gostei demais da história. Antes, se a história não fosse o que demonstrou ser no zeramento, eu ia falar que a história do game era ok, que era legal. Mas depois do que eu vi, aqui esse é o jeito, ela vai mostrar agora o jeito dela de chamar a atenção, que é desse jeito. Ela cria esses efeitos luminosos, enquanto isso eu passo. A física do jogo é perfeita também. Agora eu crio uma distração e ela passa. Aí eu ia falar que a história era ok. Vai lá. Porém, quando eu vi que a história era bem mais que ok, eu vi a proporção da história, do que realmente ela se tratava, eu mudei de ideia. Eu já pago pau demais pra história desse game. E esse game a Ninja Theory já disse que vai ter uma sequência. E eu espero realmente que tenha. Porque a química do Monkey com a Trip é impressionante. Eles realmente combinam demais um com o outro. Todo mundo sabe que inteligência com força bruta é sempre... é clichê, mas dá certo, né? Ela é super inteligente e ele não é um tapadão, mas ele não é também dos mais espertos. Ele valente, ela ia... No começo, como a gente está vendo agora, ele simplesmente protege ela para ele se manter vivo. Tipo, ele não quer que ela morra, porque senão, se ela morrer, ele morre. É apenas por isso. Tá vendo como ele se recusa a fazer o movimento? É porque não é por aqui, é por aqui. E mais pra frente o Monkey vai defender a Trip, não porque ele está preocupado com a vida dele, sim preocupado com ela mesmo. Que acho que vai ser a primeira pessoa na vida do Monkey que ele vai se importar, que não é ele mesmo. Então, voltando, se esse jogo vale ou não a pena jogar, vale muito a pena jogar. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu gostei bastante desse jogo. Não esqueça de avaliar e, se possível, comentar. E se gostou de entrar no canal, se inscreve aí.
Beleza? Então, valeu, falou, até mais.